Queridos irmãos e irmãs em Cristo, este primeiro domingo do tempo da Quaresma nos introduz naquilo que é o espírito, o sentido dessa caminhada quaresmal. Ao longo dos anos, a liturgia pode mudar nos domingos da Quaresma, mas no primeiro domingo da Quaresma sempre será este o Evangelho, sempre serão estas as leituras, porque nós somos introduzidos no combate espiritual próprio deste tempo de conversão. Se nos recordamos, na quarta-feira de cinzas, a oração inicial da missa, a oração da coleta, como ela é chamada, nela nós pedimos a Deus que nos tornasse fortes no combate contra o espírito do mal. Isso já no primeiríssimo dia da Quaresma, para nós entendermos do que se trata. E esse combate contra o espírito do mal se dá não porque a Quaresma seja um dia, ou melhor, seja um tempo todo mistificado, como em tantos lugares se tem o costume de tratá-la. Com certeza alguém aqui já ouviu falar que na Quaresma você não pode assobiar. Se você assobiar, chama a tentação. Na Quaresma, você tem que tomar cuidado com isso. Você não pode deixar a janela aberta. Você não pode deixar aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Um monte de regrinhas próprias do folclore do nosso povo, por causa daquilo que é a Quaresma. A igreja sempre foi muito firme em nos exortar a viver bem a Quaresma e nos pôr em guarda contra a tentação, o espírito do mal, que precisa ser vencido por nós no combate desse tempo. Mas não é porque o diabo ganhe uma sobreforça na Quaresma. Nós é que, entre aspas, chamamos ele mais para a briga. Como fazemos isso? Quando nos comprometemos com a nossa conversão. Quando eu me comprometo com a mudança de vida, quando eu busco a minha conversão, quando eu me empenho pela mudança, pela transformação, para deixar os vícios, abandonar o pecado, quando eu faço isso de verdade, não só uma ideia frouxa na minha cabeça, mas quando realmente eu me empenho nisso, acende-se um alerta. E o diabo que me tenta, que me quer tirar de Deus, ele percebe, opa, deixa eu dar uma atenção especial para esse rapaz aí, para essa mulher aí, que senão eu vou perdê-lo. E isso acontece na Quaresma. Claro, não apenas, mas a Quaresma é um tempo forte de mudança, é um tempo forte de conversão. Na vida de São João Maria Vianney, um grande santo francês, ele é exemplo para todos os párocos do mundo. E ele foi mandado para uma cidadezinha pequenininha chamada Ars. Bem pequenininha. E aí lá ele ia ser o pároco daquela cidade, que já estava sem padre há anos. Então quando ele chega na porta da cidade, tem uma árvore bem grande. Antes dele entrar ele olha e ele vê um diabo. Vê um demônio em cima, na copa da árvore, escorado, bem gordão, descansando, sem fazer nada, quieto. E aí ele olhou para o diabo olhou para ele, falou, pode ir embora, padre, pode ir embora. Aqui não tem nada para o senhor fazer. A cidade já é toda minha. Por que ele estava na árvore, gordo, sedentário, atirado, jogado, sem fazer nada? Porque não precisava mais. Ele já não tinha mais trabalho nenhum. O trabalho dele já estava feito na cidade. Quando o Curadars escuta isso, pode ir embora, padre, aqui não tem nada para o senhor fazer, a cidade já é toda minha. Ele responde para ele, então significa que tem muito a ser feito. Então ele entra, toma posse da paróquia, e a primeira coisa que João Maria Vianney faz, ele toca o sino da igreja, para que todos saibam
que um padre chegou e que vai ter missa. Depois, ele todos os dias de manhã expunha o Santíssimo Sacramento. Isso é aqui? Não, né? Todos os dias de manhã ele expunha o Santíssimo Sacramento na igreja e ficava em adoração 4 horas, sozinho. A cidade já não era de Deus, ninguém ia na igreja mesmo, mas ele expunha o Santíssimo e ficava lá sozinho em adoração. Antes de João Maria Vianney morrer, as filas de confissão eram intermináveis. As pessoas iam para Ars, vindas de todo lugar, não só da França, do mundo, iam para Ars se confessar com São João Maria Vianney. As pessoas iam para Ars e ficavam lá 2, 3, 4 dias para conseguir se confessar com ele. E ele começava a confessar de manhã, às 6 horas, depois da missa, e só terminava de noite. Tinha muito a se fazer naquela cidade, mas ele não teve medo de fazer. A questão é que, quando nós estamos nas mãos do diabo, ou seja, quando ele já tem poder sobre nós, quando ele já nos governa, ele não precisa, a gente fica com medo, né, de filme de Hollywood, de possessão, morre de medo de possessão. A possessão é a ação extraordinária do demônio. Em tese, não é nem negócio para ele, porque o objetivo dele não é possuir ninguém, é condenar as pessoas ao inferno. Esse é o seu objetivo. Então, por mais que a gente fique admirado quando vê um caso de possessão, mas a verdadeira ação maligna no nosso meio é velada, é através da tentação frequente e constante. Se você tiver interesse, existe um grupo, né, de mídia brasileiro muito bom chamado Brasil Paralelo. E eles são fantásticos nas produções que eles fazem, documentários principalmente. Mas esse ano eles lançaram um filme de ficção que chama Oficina do Diabo. E por que chama assim? Justamente por causa do ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Justamente é ali que o diabo trabalha, é ali que ele se esforça, é ali que ele faz acontecer. E numa das cenas mais interessantes que tem do filme, basicamente é um diabo mais velho ensinando o mais novo. O mais novo está com o seu primeiro mortal para ele levar para o inferno. Então ele precisa aprender ainda como é que faz. O outro não, já é muito experiente, já levou muita gente. Aí esse mais velho chega para ensinar o mais novo. Aí uma das coisas, ele vira assim para ele e vai mostrando lugares para ele. E num determinado momento vai dentro de um boteco lá. Um boteco, meio prostíbulo, meio sei lá o quê. Aí entra lá, os dois entram, está todo mundo lá, cheirando droga, bebendo, as mulheres se prostituindo, aquela coisa toda. Daí o diabo mais novo vira para o mais velho e fala, mas um lugar maravilhoso como esse? E não tem nenhum dos nossos representantes aqui? Porque o filme baseia como se o diabo fosse uma firma para levar as pessoas para o inferno. Não tem nenhum dos nossos representantes aqui? Como assim? E o mais velho explica para ele e fala, justamente, aqui não tem nada para a gente fazer. Aqui já é tudo nosso. Agora, onde a gente precisa realmente fazer alguma coisa, eu vou te mostrar. Aí ele vai e leva o rapaz, leva o diabo, né, mais novo, até a igreja, na hora da missa. As pessoas estão entrando numa igrejinha lá no meio do mato. As pessoas estão entrando na igrejinha, pequenininha. Aí o mais velho vira para o mais novo e fala, bem-vindo à UTI. Esses são os que nós mais temos que nos dedicar. O combate espiritual
é real. Não é visível. Às vezes é. Mas ele é real. Por isso a palavra de Deus, primeiro domingo da Quaresma, nos mostra o combate contra o espírito maligno. E nós precisamos combatê-lo. Não há um dia da sua vida em que o inimigo de Deus não esteja perto de você, tentando encontrar uma forma de te levar para o mau caminho, te levar para longe de Deus. São Pedro vai dizer, é como um leão que ruge e fica circulando a presa, encontrando a oportunidade para devorá-la. Essa é a nossa condição. Só que o que é, na minha opinião, o que é mais irônico? Isto é assim, você acreditando ou não. Não é necessário acreditar no diabo para ele fazer parte da sua vida, ou seja, para ele tentar você contra Deus. Não. Como uma pessoa disse uma vez, a fé é uma exigência da concorrência dele. Ele não exige fé. Pelo contrário, se não tiver, ainda melhor. Funciona mais rápido. Essa é a nossa condição. Só isso? Claro que não, mas isso faz parte da nossa caminhada sobre esta terra. Então nós vemos Jesus no deserto, movido pelo Espírito, cheio do Espírito, vai Jesus para o deserto, como uma forma de preparação. Não uma preparação para o seu ministério público, porque Jesus já era pronto. Jesus ele já vivia da vontade do Pai. Então ele não precisava se preparar para algo, mas uma preparação para nós, que viríamos a receber, primeiro, o fruto da graça e segundo, a bênção da palavra. Jesus vai para o deserto e no deserto, além de ser conduzido pelo Espírito, ele é tentado pelo inimigo de Deus, pelo diabo. Uma condição muito semelhante à nossa. Conduzidos pelo Espírito, porque filhos e filhas de Deus, tentados pelo seu inimigo, porque filhos de Deus. E Jesus no deserto é tentado pelo diabo, e o Evangelho nos traz 3 tentações, resume tudo em 3 tentações, que São Lucas dispõe, ele organiza de forma diferente, por exemplo, de São Mateus. Ele coloca primeiro a tentação do pão, da pedra tornar-se pão, depois é que já vem a tentação do poder, se prostre e eu te darei tudo. E por último vem a tentação da tentação de Deus, tentar o Senhor pulando do alto do templo, o que em Mateus é trocado, as 2 últimas. Mas São Lucas faz isso por um motivo, tem um porquê. Se nós repararmos, Jesus vai respondendo às tentações sempre de uma mesma forma. De forma pedagógica, Jesus vence o diabo nas suas tentações. Pedagógica porque serve para nos ensinar a nós. Como Jesus vence as tentações? O diabo lhe apresenta: se você é filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Afinal de contas, você está com fome? Que mal há? Você vai fazer mal para alguém? Não vai. Não vai fazer mal para ninguém. Até parece aquelas coisas que a gente escuta às vezes, né? Ô padre, eu não faço mal para ninguém. Mas eu também não vou na missa, eu não rezo, eu não faço nada. Mas eu também não faço mal para ninguém. Então eu e os santos, nós estamos na mesma pegada, sabe? Eu estou ótimo. Só porque eu não faço mal para ninguém. Faz essa pedra virar pão, já que você tem fome. A resposta de Jesus: a Escritura diz, nem só de pão vive o homem. A resposta do Senhor, tirada da palavra de Deus. Depois vem a segunda tentação. Coloca Jesus no alto, mostra o mundo inteiro e todos os reinos da terra. Eu te darei todo este poder.
Você será importante. Você será reconhecido, será amado, será temido, será obedecido, porque tudo isso vai pertencer a você. É meu. Eu já tomei posse. Então agora eu posso dar para quem eu quiser. Se você quiser, eu te dou. Você só precisa se ajoelhar diante de mim e me adorar. A tentação da idolatria, a tentação do poder. E então Jesus responde de novo, da mesma forma. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nunca me ajoelharia diante de você. Então vem a terceira tentação. E aí na terceira tentação fica claro o motivo da mudança que faz São Lucas na ordem das tentações. E ele coloca que o diabo leva Jesus para cima do templo. E ali lá no alto, tantas pessoas, o pessoal lá embaixo tudo, fazendo culto a Deus, e Jesus no alto do templo, com o diabo, e ele diz para Jesus: se lance daqui abaixo se você é filho de Deus. Por quê? A Escritura diz, esse é o diabo falando, porque a Escritura diz, Ele vai proteger você para que você não tropece em nenhuma pedra. Os anjos vão te conduzir para que você não se machuque pelo caminho. Então pula, porque Deus não permitirá que você se machuque. Pelo contrário, os anjos virão te socorrer e todo mundo lá embaixo vai ver como você é protegido de Deus, e eles vão gostar de você, e eles vão te obedecer, e eles vão te seguir. Perceba a sujeira do diabo aqui. As duas primeiras tentações, Jesus rebate com a Escritura. Na terceira tentação, o diabo tira a tentação da Escritura. Ele vai na palavra de Deus para tentar Jesus contra Deus. Esse é o nível da sujeira. E por que esse detalhe é tão importante nesse primeiro domingo da Quaresma? Para a nossa própria conversão. Para que nos desperte desta tentação que nos ronda o tempo todo. E que a gente tem que ter muito cuidado. É justamente a tentação de deixar o diabo interpretar a letra da Bíblia para nós. De deixar o espírito imundo ficar soprando a Escritura no nosso ouvido, com o objetivo simples e claro de nos fazer tropeçar no caminho de Deus e desobedecer. Porque eu não confesso com o homem. Porque a Bíblia diz, somos todos pecadores. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então, eu não confesso com o homem. O padre é só um homem. Eu não confesso com o padre. Eu me confesso direto com Deus. Pense no orgulho, pense numa soberba, algo assim prazeroso para Satanás. É escutar uma frase dessa. Ele deve olhar para isso e pensar: rapaz, eu não poderia ter dito melhor. Porque eu pegaria um trecho, você pegou logo 2. Você foi muito bem. É isso mesmo. Não vá. Não confesse. Ele é mais pecador do que você. E o diabo sempre vai falar uma mentira e uma verdade misturada com mentira para nos enganar. Que é mais por a verdade, eu sou mais pecador que todo mundo aqui dentro. Só que não interessa. Porque a palavra de Deus, a verdadeira, sim diz, quando o Senhor Jesus diz: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem vocês não perdoarem ficarão retidos. Isso é a palavra de Deus.
E o próprio São Tiago vai dizer: irmãos, confessai-vos uns aos outros os vossos pecados. Porque é muito simples o diabo tirar um trecho solto da Bíblia, jogar na nossa cabeça e nos confundir. É a coisa mais simples que tem. Só que, é claro, às vezes nem precisa disso. E é o mais triste, né? Às vezes nem precisa disso. Basta um ditado esdrúxulo, já convence. Ah, mas não sei o quê, mas a gente não é casado, a gente é só juntado. Já faz não sei quantos anos. Ah, mas é aquilo, né? Amigado com fé, casado é. Então tá bom. Não, se casar, estraga. Ué, então, se casar estraga, casar é a bênção de Deus para a união dos dois. Se a bênção de Deus vai estragar, então não tem problema, é só nunca mais pedir a bênção de Deus. Para nada que você for fazer, que vai estragar, né? Eu me lembro de um frei carmelita, muito engraçado, mas muito sábio também, Frei Patrício Ciadini. Ele contando para mim uma vez que ele sempre tem o costume de, quando ele está viajando, aí ele passa no pedágio, paga o pedágio, e aí ele agradece a pessoa que atendeu, aí fala: muito obrigado, que Deus abençoe. Aí um dia ele passou pela cabine, recebeu o troco, falou: muito obrigado, Deus abençoe. Aí o rapaz falou: precisa não, padre, eu não acredito em Deus. Ele falou: então tá bom, então que Deus te amaldiçoe. Ele: não, padre, que isso? Ué, mas não é que você não acredita? Então qual que é o problema? Ah, então não quer a bênção de Deus para o casamento, não quer a bênção de Deus para a união, beleza. Então peça a maldição, então. Já que não precisa, já que estraga, se a bênção estraga, então talvez a maldição ajude, né? Mas acho que ninguém vai fazer isso. Ah, mas não precisa. Como que não precisa? E como é triste ver quando tem uma das partes, que geralmente é a mulher, quando tem uma das partes que sofre, que vem conversar com o padre, que vem aqui, se ajoelha diante do Santíssimo, morrendo de vontade de comungar. Mas por causa de um orgulhoso empedernido, que não liga para os sentimentos de ninguém, só para a sua própria vontade, não pode. Meu Deus, como isso é grave. Eu impedir uma pessoa de ir a Deus por causa do meu orgulho, das minhas vontades egoístas. A gente não tem noção do que isso clama ao céu. Não temos noção. A questão é, imagine você diante do justo juiz, Cristo, no fim de sua vida, e você ter travado todos os tesouros que a igreja tinha para sua mulher, ou talvez para o seu marido, e você travou. Por quê? Porque eu quis. Porque eu nunca estive nem aí para ela, para ele, não me interessava, eu queria saber de mim. Como explicar isso para Cristo naquele dia? Como se justificar diante de Deus? Impossível. E depois não quer os castigos de Deus. Não, só quer bênção. Só quer que a conta fique gorda, que o meu trabalho vá para frente, que eu consiga construir 8 casas, que eu tenha 10 carros. É algo completamente fora de razão. Isso é exatamente o que o demônio quer de nós. Confusão. Confusão. Eu decido o que é certo. Eu que sei da minha vida. Eu que... Jesus, nosso Senhor, nos ensina pelo Evangelho justamente. É a palavra de Deus que vai nos guiar. É a palavra de Deus que vai nos guiar. Mas a palavra de Deus. Não as nossas falsas interpretações
ou a de quem quer que seja, a palavra de Deus. Só que o Senhor instituiu e deixou a igreja sobre esta terra para nos ajudar a entender a palavra. Escutemos o ensinamento que a igreja tem para nos dar. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja. Como eu já falei trocentas vezes e ainda vou falar muitas. Ninguém levanta de manhã cedo, se prepara os meninos, vem para a igreja, para a missa de manhã e senta aí para saber qual que é a minha opinião sobre a Bíblia. Ninguém faz isso. A minha opinião e nada é exatamente a mesma coisa. Ninguém se importa, nem eu. E está certo. Eu não estou aqui para expressar minha opinião sobre a palavra de Deus, mas apenas para transmitir o ensinamento da igreja. Não é para pegá-la da minha cabeça, inventá-la. Tanto é que, graças a Deus, que a igreja tem. A liturgia é essa aqui. Você pode ir em qualquer igreja católica hoje, no mundo inteiro, a liturgia é essa. Não é eu que levanto de manhã e falo, o que eu vou falar? A igreja me deu o que eu vou falar. Eu apenas vou pregar a palavra que já está aqui. Para isso vale a pena sair de manhã cedo de casa e vir para a missa. Mas é para escutar a palavra de Deus. E no nosso dia a dia, escutar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Porque do contrário, enganados seremos sempre. E lembre-se, o diabo sempre vai tentar te enganar, ele nunca vai te dizer uma mentira. Mentira não resolve. A mentira, todo mundo sabe quando é mentira. O que realmente conquista, o que realmente dá certo é uma meia-verdade. Aí funciona bem. É dizer para você justamente isso. Não, você não precisa confessar, não. Ele é só um homem, né? É verdade, é só um homem. E ele é muito pecador. Ué, é verdade também. Mas isso significa que não precisa confessar? Não. E cuidado. Santo Afonso de Ligório, ele tem uma expressão muito bonita. Ele diz assim, no livro A Preparação para a Morte, ele fala o seguinte: quem de nós teria uma noite serena e tranquila, de sono, dormindo em paz no seu leito, com uma cobra venenosa enrolada no peito? Quem? Às vezes, se tiver uma barata andando em casa, você já não dorme, enquanto não achar essa barata. Uma cobra venenosa enrolada no peito. E aí você dorme. Quem vai dormir assim? Ninguém. E por que ele usa esse comparativo? Ele diz, o mesmo acontece com aquele que vai dormir em pecado mortal. Porque aquela noite pode ser sua última. Só que o que é pior, pode ser a última e você não passar para a eternidade, mas sim, por causa da sua vida de pecado, ser lançado no inferno. Porque a ideia de que, não, mas eu tenho tempo, eu vou convertendo depois. Não, a vida não está boa mesmo não, viu? Mas eu vou deixar passar mais um pouquinho, só esperar terminar essa reforma, só esperar terminar esse negócio, só esperar, aí depois eu vou lá, quem sabe eu confesso, depois eu vejo se eu confesso. E aí vai 5, 10, 15 anos. E a gente tem a sensação de poder, que a vida está na nossa mão e nós temos todo o tempo do mundo. Sendo que, na verdade, nenhum de nós pode garantir que verá o sol se pôr hoje. A vida é um sopro, nós sabemos disso. Por isso, não deixe sua conversão para depois. Não deixe sua confissão para depois. Muita gente é devota de Santo Expedito. Minha mãe é uma grande devota de Santo Expedito. Mas o grande mérito da história da vida de Santo Expedito não é ele conseguir arrumar as coisas para nós com rapidez. O grande mérito é a rapidez da conversão dele, a prontidão. Soldado romano,
Ele queria se converter a Cristo. Ele estava passando por um processo de evangelização. E aí, pensando, mas será que porque eu sou soldado, como é que eu vou fazer isso? O cristianismo é perseguido. Ah, mas eu acho que eu vou mesmo. Eu estou convencido que é Jesus o Salvador, eu vou mesmo. E aí se aproxima o diabo dele, na forma de um corvo, assim, em cima de um galho da árvore, e começa a dizer para ele assim, cras, significa amanhã. Amanhã você decide isso, não precisa decidir agora não. Não, amanhã você converte. Vamos primeiro, terminar de aproveitar a vida, depois você vê. E aí ele bateu o pé e disse, não, hoje serei cristão. Por isso que quando você vê a imagem de Santo Expedito, você sempre vai observar. Nos pés dele tem um corvo sendo pisado e tem uma faixa na boca do corvo escrito cras, amanhã. E ele segurando a cruz de Cristo, escrito hoje. Nossa conversão não é para amanhã. A nossa conversão não é para a Semana Santa. Não na Semana Santa, eu vou participar das coisas, viu? Na Semana Santa eu vou... Aí se eu achar uma confissão comunitária por aí eu vou lá e confesso. Deixa eu te dizer uma coisa, que acho que ninguém nunca disse. Confissão comunitária, aquela que você não precisa falar seus pecados, sabe? Aquela boa, legal, essa aí é da elite, essa aí é a VIP. A gente vai e não precisa falar os pecados, só sai com a graça. Deixa eu só te explicar uma coisa que geralmente o padre que faz não explica para os fiéis. Ela só pode ser feita quando o número de fiéis é tão grande que a quantidade de sacerdotes presente não é possível para atendê-los em tempo hábil. Ou seja, aqui tem 1000 pessoas para se confessar e tem 2 padres. A gente vai ficar aqui umas 15 horas. Aí então o pároco decide fazer a confissão comunitária, que é a confissão comunitária com a absolvição geral. Muito bem. E ele pode, nesses casos pode. Mas qual é o dever do fiel? Assim que possível, após esta confissão, confessar seus pecados ao ouvido do padre no confessionário. A absolvição é dada para que você não fique em pecado. Justamente, a preocupação da igreja, você dormir com a cobra enrolada em cima do peito. A igreja se preocupa com isso. Então te absolve. Mas depois você precisa ser instruído para não voltar mais a pecar. E por isso a necessidade de ir lá e confessar-se. Então, se tem o costume de ficar caçando confissão comunitária, e se não tem confissão comunitária eu já não vou, pois fique sabendo que se não fizer desta forma, vai estar pecando do mesmo jeito. Então procure sua confissão logo. Procure sua confissão quanto antes. O tempo da quaresma é propício para isso. A gente sempre procura fazer os mutirões, porque aí é aquele momento assim que vai, confessa, é simples, é rápido, mas não perca a oportunidade de se confessar. Não deixe para amanhã. Não deixe para daqui não sei quantos anos. Não deixe para quando a casa estiver pronta. Não, cuide da sua alma hoje. Sua alma precisa do seu cuidado hoje. Porque lembre, se você não cuidar da sua alma hoje, tem alguém que já está de olho nela. Todos os dias. Alguém que não dorme, que não come, que não cansa. Não deixe o seu bem mais precioso exposto, jogado debaixo de um banco, para alguém vir simplesmente e levar embora. Deus se importa muito com você, se importa com a sua salvação, se importa com a sua alma. Deixe que Ele te ajude a caminhar, segundo a palavra de Deus, no caminho da salvação. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos a palavra que o Senhor hoje nos dá. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e professarmos juntos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Os mortos, ressuscitou ao terceiro dia, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.